Bruhim Abayim, muito bem-vindos. Eu escutei uma frase uma vez, a gente sabe que a gente teve muitos grandes rebes de diferentes dinastias dentro do povo Yehudi, na história do povo Yehudi. No século XIX, tem um rebe, talvez que não sei se é tão famoso para a maioria das pessoas, mas um grande homem chamado o Rebbe de Strikov. Sempre lembrem que os nomes dos rebes, quando é Rebbe de Strikov, Rebbe de Satmar, Rebbe de Gur, é o nome da cidade onde ele era Rebbe, aquela pequena cidade na Europa. Ele disse uma vez o seguinte, que aprender um idioma, uma língua estranha, pode levar 2 anos de tempo, mas para a pessoa entender a própria língua dele, o nosso ser, isso pode levar uma vida inteira, 70, 80 anos de vida. E mesmo assim pode não ser suficiente. Frase power, de novo, para a gente aprender um idioma novo, uma língua nova, a gente precisa de 2 anos. Talvez 3. Para a gente aprender o nosso próprio idioma pessoal, isso pode demorar uma vida toda. E ainda assim, disse ele, talvez não seja suficiente. Olha, eu não sei exatamente se ele quis dizer o que a gente vai falar hoje, mas eu tenho certeza que a gente tem aqui a entrada para o shiur de hoje. E a frase que ele disse é algo power e mega verdadeiro. Sabem que quando ele falou da língua do próprio homem, eu me lembrei que contei para vocês faz algumas semanas que tive a oportunidade de visitar o novo hospital Einstein, somente de saúde mental, aqui em São Paulo. E de repente eu vi uma máquina que me chamou muita atenção. Parece coisa de desenho animado. E eu perguntei para o médico que estava acompanhando a gente, mostrando para a gente as facilidades, falei, olha, o que essa máquina faz? Ele falou, olha, às vezes a pessoa está com um pouco de depressão, etc. e tal, ele coloca um tipo de capacete na cabeça e a pessoa sai diferente daí. E aí eu perguntei para ele, mas como isso funciona? Disse o médico, a gente não sabe. Eu pensei que ele estava se divertindo um pouco. Eu falei, não, fala sério. Disse o médico, Rabino, de fato a gente não sabe como funciona. Eu falei para ele, me explica melhor. Ele falou, olha, a gente sabe tão pouco do cérebro humano que funcionar, a gente tem certeza e evidências que funcionam, mas como funciona, isso a gente não sabe. Ou seja, isso é o Rebbe de Strikov, voltando, o linguajar, nosso próprio linguajar, a nossa própria linguagem, isso pode demorar uma vida para a gente entender e nem sempre a gente vai entender o nosso ser e como a gente funciona. Hoje eu queria ver com vocês, pessoal, o que a Torá pode ensinar para a gente, mais alguma coisa, sobre o nosso cérebro, e aprender uma lição show daqui, se Deus quiser. A gente começa por aqui. O Hazon Ish tem no seu livro, um dos seus livros chamado Maaseh Ish, um livro de cartas e perguntas e respostas, de alguma forma, ele conta o seguinte, uma pergunta que uma vez fizeram para ele. Um menino americano, ele veio dos Estados Unidos para Israel, e ele estudava na Yeshiva, na época do Hazon Ish. Hazon Ish faleceu em 1953, só para a gente se situar. E esse menino começou a se perder um pouco no mundo religioso e ir para lugares que não eram tão bem frequentados. O irmão desse menino, vamos chamar aqui, o menino começou a se perder religiosamente, chamado de Reuven. O irmão dele foi para o Hazon Ish e falou, Rav, eu tenho meu irmão, ele está indo frequentar coisas, talvez um cinema, que não é uma coisa que era o que se esperava de um Bachur Yeshiva. E a pergunta é, o que o senhor sugere para o meu irmão? Disse o Hazon Ish, fala para ele voltar para os Estados Unidos. Aí o irmão de Reuven perguntou para o Hazon Ish, mas por quê? Disse o Hazon Ish, porque vai ser melhor para ele. Mas o irmão falou, Rav, aqui em Israel ele vai uma vez por semana no cinema. Se ele voltar para os Estados Unidos, morar onde a gente morava, ele talvez vai 3, 4 vezes, é pior. Disse o Hazon Ish, ainda assim, fala para ele voltar para os Estados Unidos. O irmão desse menino Reuven perguntou para o Hazon Ish, mas o senhor pode pelo menos me explicar por quê? Disse o Hazon Ish, claro. E o Hazon Ish falou algo master, pessoal. Enquanto o seu irmão está aqui em Israel, e ir no cinema é algo muito pejorativo no mundo das yeshivot,
O que vai acontecer é que ele vai sentir mekulkal, assim diz o Hazonish em hebraico, estragado. Nos Estados Unidos, naquela época, era talvez comum para uma pessoa, entre aspas, religiosa daquela época, 1950, 45, ir no cinema. Então disse ele, olha, é melhor ele ir 3 vezes por semana no cinema nos Estados Unidos se sentir uma boa pessoa, do que continuar indo aqui 1 vez por semana em Israel e se achar uma pessoa estragada. Pessoal, olhem que sabedoria estronda desse grande homem Hazonish. É melhor o menino, que for o custo, ir mais vezes no cinema, no caso daquele episódio. Mas pelo menos ele sentir uma boa pessoa, do que ele continuar indo aqui 1 vez por semana, e aqui isso é algo mekulkal, disse o Hazonish, que as pessoas veem como algo estragado. Por quê? Porque o pior aqui no caso é melhor. Assim entendeu o Hazonish. Por quê? Porque ele vai se sentir bem. E disse o Hazonish, se ele se sentir bem, a chance dele subir na vida é sempre grande. Se ele se sentir mal, a chance dele cair na vida, ela é tremenda. Falando em cérebro, falando em funcionamento do nossa linguagem, que demora mais do que uma vida para a gente se autocompreender, fato é que até hoje a psicologia e a ciência não entendem exatamente, como a gente mencionou, como funciona o cérebro do corpo humano, mas algumas coisas a gente sabe, e sobre elas a gente vai falar. A gente tem uma mitzvah, meus queridos, usando o gancho da história do Hazonish, muito curiosa. Todo mundo conhece, eu costumo dizer que até porteiro de Genópolis conhece. Ve'ahavta lereacha kamocha. Ame o próximo como a ti mesmo. E a gente já escutou essa mitzvah inúmeras vezes. A pergunta que a gente tem que se fazer alguma vez quando a gente lê esse pasuk, que Rabi Akiva disse que esse pasuk sintetiza toda a Torá num pasuk só, num pedaço de um pasuk só, um pedaço de um pasuk, Ve'ahavta lereacha kamocha, ame o próximo como a ti mesmo, é a seguinte. Quando Hashem fala para a gente colocar tefilin, por exemplo, eu vou dar exemplo de 2 ou 3 mitzvot. Ele fala para a gente coloque tefilin, cumpra Shabbat, por exemplo, ou para uma mulher se vista com tzniut, com recato. Hashem não diz se veste com tzniut igual o vizinho do andar de baixo, ou coloque tefilin igual o vizinho do andar de cima, ou cumpra Shabbat igual o primo de não sei quem, ou igual o rabino. Hashem se diz, coloque tefilin, cumpra Shabbat, ou se vista com recato. 3 exemplos aleatórios. Por quê? Why? Because, porque Hashem falou. Nessa mitzvah em peculiar, acompanhem comigo, pessoal, olhem como a gente vê o mesmo passuco inúmeras vezes, a gente talvez nunca tenha pensado sobre isso. Hashem chega para a gente e fala o seguinte, olha, algo estranho demais. Ame o próximo, ve'ahavta lereacha, continua o passuco, mais uma palavra kamocha, igual a minha própria pessoa. Ou seja, ame o próximo como a ti mesmo. Mas aqui tem uma pergunta. Em tefilin, a gente não se baseia em ninguém. Em Shabbat, a gente não se baseia em ninguém. Em tzniut, a gente não se baseia em ninguém. Porque em amar ao próximo, eu me baseio a mim mesmo. E se eu não gostar de mim mesmo? Ve'ahavta lereacha, como termômetro, kamocha, as yourself, como você próprio, como nós próprios. E se eu não gosto da minha própria pessoa? O que se faz? Gornish, nada, não se cumpre a mitzvah, porque o termômetro dela é o próximo como a ti mesmo. Se eu não gosto de mim mesmo, eu não preciso gostar do próximo. Uma mitzvah muito, muito interessante, talvez a gente nunca tinha pensado nisso, algo power. É obrigatório para que a gente possa cumprir essa mitzvah, tem um must aqui, a pessoa precisa saber gostar de si próprio. Essa é uma mitzvah, talvez a única, que depende de algum outro fator diretamente ligado com nós mesmos. No século 21, Hashem manda uma tarefa para a gente, aprenda, Yehudi, homem ou mulher, a gostar de si próprio. Que é uma tarefa que, na verdade, não é tão fácil hoje em dia. Mas por que hoje em dia não é tão fácil? Porque a gente vê no mundo que ela não é tão fácil, a gente pode olhar para o mundo. Mas 2, queridos, porque hoje a gente vive num mundo que todo mundo precisa saber de tudo. O nosso mundo, ele é assim, com a tecnologia, com a rapidez, com a conexão, com a globalização, e tudo tem fotos que precisam comprovar, porque se não tirou foto, então a pessoa não foi para lá, ou não comeu, ou não fez. Então a pessoa tem férias maravilhosas e todo mundo sabe disso. Lugares caros, muitas vezes. A pessoa precisa ter um corpo fit,
bonito, arrumado, pesar tantos quilos, e todo mundo precisa ver, e por conseguinte, todo mundo também precisa ter esse mesmo corpo. A pessoa tira foto dos filhos formados e bem casados, e todo mundo sabe disso. Então, a gente acaba se cobrando também de ter filhos bem formados, corpo fit, férias maravilhosas e às vezes caras e fora do nosso orçamento. Quando alguém cozinha alguma coisa, se ela não tirou uma foto e não postou, então, na verdade, ela talvez que nem cozinhou. E aí tem que dar, aquela foto maravilhosa e todo mundo acaba sabendo disso. E quando alguém se veste muito bem vestido, no que o mundo chama de muito bem vestido, então, na verdade, também a gente fica super fashion, da última moda, e a gente acaba vendo isso de todo mundo. Então, olha que interessante, pessoal, o mundo ao nosso redor fica muito claro para a gente, e óbvio que a pessoa sempre posta fotos dele sorrindo, dele fit, dele bem vestido, dele com carro, dele na viagem, e outros exemplos que a gente mencionou. Hoje em dia, no século XXI, nós colocamos Hollywood no bolso. Porque antigamente a pessoa via um filme de Hollywood, era 2 horas, 1h40, 2 horas e 10, alguma coisa assim. A pessoa via aquele glamour, aqueles carros, aquele teatro, aquela coisa maravilhosa, mas sabia que era um filme e acabou. Hoje nós não vemos um filme, nós vivemos os filmes das vidas de outras pessoas. E quando a gente vê tudo isso, pessoal, no mundo tão, entre aspas, perfeito, porque, de novo, as fotos que a gente posta, nossas ou dos outros, quem posta, então, são fotos de comida bonita, bem vestido, os filhos bem casados, férias em lugares de glamour, 6 estrelas. A gente acaba vivendo num mundo tão perfeito que é difícil com que eu possa imitar ele, ela ou eles ou elas que eu acabei vendo na mídia social. E fica sendo um teste muito difícil gostar de mim mesmo, porque eu não consigo atingir muitas vezes a roupa dele, o corpo dela, a comida dele, a comida dela, a vida social deles. E aí a Torá fala para a gente ver um segundo, kamocha. Se você não gosta de você, é impossível gostar dos outros. Eu tenho um must, nós temos um must de gostar de nós próprios. E a verdade é, meus queridos, que a pessoa precisa trabalhar para isso. E é um must. No nosso século, o mérito é maior ainda. Mas essa mitzvah, disse Rabbi Akiva, no olhar desse grande homem, é o pilar central de toda a Torá. E mais um minuto. Ve'avta l'reacha, não. Kamocha. Só ve'avta l'reacha não adianta, tem que ser kamocha. E esse kamocha requer um job muito grande da nossa parte. Uma vez, eu lembro que até um aluno me perguntou, talvez alguns anos atrás, Rabino, o tópico de autoestima no mundo, ele é tão proliferado no nosso mundo recente. Existe autoestima na Torá e aonde? Lá eu tentei procurar alguma coisa, eu falei, 1 minuto, antes de mais nada, ve'avta l'reacha kamocha, pronto. Eu tenho um must, nós temos um must de amar a nossa própria pessoa. Mais do que isso, impossível. É aqui. Onde está a autoestima na Torá? Ve'avta l'reacha kamocha. E se eu não gosto de mim, stop, para tudo. Quer dizer que tem um must da pessoa gostar do seu próprio ser. Por quê? Porque, como disse o Hazonish na história anteriormente mencionada daquele menino do americano, pior às vezes é melhor. O custo do pior às vezes é melhor. Então, o grande homem Hazonish 1953, hoje mais ainda. Por quê? Porque se a pessoa se enxergar melhor, ele tem muito mais chances de crescer do que ficar aqui no caso da história em Israel e achando que ele é, nas palavras do Hazonish, mekulkal, estragado. Gênio, genial. Tudo depende dessa peça que está atrás dos nossos olhos, chamada cérebro. Essa peça dita o nosso emocional, como enxergar o mundo e, mais importante no show de hoje, como nós nos auto-enxergamos. Sempre foi assim, e óbvio que hoje é muito mais. Sempre foi assim, pessoal, que a pessoa precisa estar bem. Hoje é muito mais, como a gente mencionou, por tudo que a gente vê. Mas o que quer dizer sempre foi assim? Eu explico, pessoal. Olhem que master
Estava estudando um pouquinho esses dias, vi uma passagem assim que me chamou muita atenção e tem tudo a ver com o que a gente está falando, eu gostaria de compartilhar com vocês. Avram Avinu teve, um dos seus filhos era Ismael. Em um certo momento, Sará, como uma profecia, a esposa de Avram Avinu, fala para ele, olha, você tem que mandar Ismael embora de casa, porque agora tem Yitzhak e Ismael está sendo uma má influência para Yitzhak. E de repente, Avram Avinu dói muito, porque era o filho dele, ele acabou mandando, e ele manda Ismael para o deserto. Agora, pessoal, aqui tem uma coisa muito curiosa. O Ramban Nachmanides, viveu em 1200 aproximadamente, diz para a gente o seguinte, a gente vê que quando Sará mandou, como profecia, falou para Avram Avinu mandar Ismael embora, que era filho de Avram Avinu, teve mais alguém que foi embora junto. Quem? Hagar, esposa de Avram Avinu ou mãe de Ismael. E a pergunta é, um minuto, a profecia foi para mandar Ismael embora, não Hagar. Diz o Ramban o seguinte, por que Hagar foi embora? Pessoal, escutem com 4 ouvidos, olhem que master. Porque Ismael não aguentaria sem a sua mãe perto dele. Então, quando a mitzvah foi, a profecia foi mandar Ismael embora, mas Avram Avinu entendeu, não posso deixar esse menino sozinho. Para que ele esteja bem emocionalmente, não se perca, eu preciso mandar alguém junto com ele, no caso a mãe dele. Lembrem um ponto agora. Ismael, neste momento, tinha 27 anos de idade. Ismael tinha cometido Gilurayot, Shfichut Damim e Avodah Zarah, os 3 pecados capitais: incesto, assassinato e idolatria. Era um homem formado, era um gangster. Mas Avram Avinu entendeu, se eu não quero que ele se perca, eu preciso mandar a mãe dele junto. Ismael tem 27 anos, Habib, disse Avram Avinu, so what? Por isso que Ismael foi embora e sua mãe, Hagar, foi no pacote junto. Ela não foi ordenada aí, disse Avram Avinu, não, mas sim. Ainda assim, disse Avram Avinu, se eu quero que Ismael se dê bem algum dia na vida, é obrigatório que eu mande a mãe dele junto com ele. Porque sem isso nada vai acontecer. Se Ismael não gostar de si, não gostar da vida, a gente não tem como continuar. E quem conhece a história sabe que Ismael no fim da sua vida fez tchuvá. Por quê? Porque cuidaram dele. Cuidar da pessoa é cuidar do emocional, de como ela vai se sentir. Kamocha, pessoal, gostar de si próprio, eu meu próximo como a ti mesmo, o ti mesmo, que é o que a gente está falando hoje no shiur, eu acho que um dos termômetros para isso, algo fácil, é a pessoa olhar no espelho para si próprio e se sentir confortável. Será que a gente consegue? Sabe, que a gente vai para o elevador, está subindo para algum lugar, outro está dando uma arrumadinha, quem tem cabelo, né? Dá uma arrumadinha, se organiza para chegar bonito. Então isso é bom, é uma estima boa, por que não? Mas a pessoa consegue olhar para os olhos dele, no próprio espelho dela, e falar, eu gosto de mim mesmo? Eu estou satisfeito com a minha pessoa? Óbvio que a gente precisa melhorar, mas eu estou satisfeito comigo mesmo e eu quero melhorar. Não, que pena que meu nariz é desse tamanho, que pena que minha barriga é daquele tamanho, que pena que meus filhos são assim, que pena que minha esposa é assim, que pena... Um minuto. Kamocha requer um job árduo, é um trabalho. Gostar de si próprio é olhar no espelho, queridos, homework, quando a gente sobe e desce, indo para o escritório, voltando para casa, voltando, a gente está sempre se arrumando e é ótimo isso. Estar arrumado é maravilhoso. É saber olhar e falar, uau, estou feliz com a minha pessoa. Verbaliza isso. Verbalizar, estou feliz com a minha pessoa. Acompanhem comigo um Midrash. O Midrash conta para a gente o seguinte. O Midrash conta para a gente algumas virtudes de Hashem. Ele menciona algumas. O Midrash em Echá, Midrash Rabbah em Echá. E o Midrash conta o seguinte. Ele traz um exemplo. Midrash, na verdade, é uma explicação, entre aspas, alegórica da Torá ou de algum outro episódio. No caso, o Midrash Echá diz para a gente o seguinte. Quando alguém empresta alguma coisa para o seu amigo, Reuven empresta para Shimon algo. Então, diz o Midrash, Reuven não tem certeza que Shimon vai devolver para ele. E mais ainda, Reuven nem sabe se Shimon vai devolver o objeto Bichlal, de alguma forma, ou se vai devolver ele bem devolvido. Diz o Midrash,
mostrando um louvor de Hashem, Hashem é diferente. Por quê? Diz o Midrash que Hashem devolve a nossa Neshama, a nossa alma, diariamente. A Neshama da pessoa é devolvida diariamente. Parece, pergunta o Hatam Sofer, que Hashem está falando um elogio dele próprio, isso aqui é o Midrash, né? Ramim está contando o elogio de Hashem, mas contando que Hashem é honesto. Por quê? Porque quando a gente empresta, ele empresta para Shimon, ele não sabe se Shimon vai devolver. Já Hashem, ele pega a nossa Neshama e devolve diariamente. Mas isso para Hashem não pode ser um elogio, diz o Midrash, diz o Hatam Sofer, melhor dizendo, porque falar que Hashem é honesto é peanuts, Hashem é muito mais do que honesto. De Hashem, ser honesto é pouca coisa. Então pergunta o Hatam Sofer, o que esse Midrash vai ensinar para a gente? O Hatam Sofer fala para a gente algo master, fala para a gente o seguinte, imagina que alguém pega uma camisa emprestada por um dia, Reuven pega uma camisa, empresta a camisa dele para Shimon. Shimon pega a camisa emprestada por um dia. Shimon usa essa camisa, mancha ela, vai jogar futebol, come sushi, caixoio, tanto faz, e mancha a camisa. E de repente, ele devolve a camisa e vem manchada. E no dia seguinte, o dono vai lá, tenta limpar a camisa, de novo, ele pede de novo a camisa emprestada. E o dono fala, tá bom. A segunda vez que ele pega a camisa, mais uma vez, a pessoa que pegou emprestado mancha a camisa de novo e devolve. E na terceira vez de novo. Na quarta vez, provavelmente, se ele for pedir uma camisa de volta, o dono vai falar, olha, eu já te emprestei 3 vezes, as 3 vezes você manchou, eu tive que limpar a camisa, eu não vou mais te emprestar. Diz o Hatam Sofer, esse é o louvor que o Midrash está falando, um dos louvores de Hashem. Qual que é o louvor? Que Hashem dia a dia empresta o objeto para a pessoa, no caso a Neshama, especificamente, e a pessoa devolve a Neshama suja para Hashem, muitas vezes, com coisas maravilhosas, mas às vezes com alguma sujeira, e Hashem devolve de novo no dia seguinte a Neshama limpa para a pessoa, e a pessoa às vezes suja e Hashem devolve de novo ela limpa. Ou seja, não é que Hashem é honesto, é que Hashem pega a Neshama da pessoa, devolve dia a dia com um sorriso para a pessoa, fala, olha, eu limpei e te dou mais uma chance. Porque a gente precisa saber, na verdade, pessoal, que a Kadosh Baruch Hu está investindo na nossa pessoa. Hashem fala, eu vou devolver ela de novo porque eu, maiúsculo, acredito em você. E a pergunta que a gente tem que se autofazer é se nós acreditamos em nós mesmos. Se a gente consegue olhar no espelho e falar, eu gosto desse homem ou uma mulher, eu gosto dessa mulher que está no espelho, no caso nós mesmos. Sabem que um dos grandes homens que viveu uma geração atrás, um dos grandes homens das yeshivot, Rav Yerucham de Yeshivat de Mir, ele diz algo seguinte, ele fala que Ze Sod Hatzlacha, esse é o segredo do sucesso. Qual o segredo do sucesso? Rav Yerucham de Mir, para quem já leu seus livros, um homem muito pensador, um Talmid Chacham muito grande, ele fala o seguinte, a pessoa precisa saber que tudo o que nós precisamos está dentro de nós. De novo, a pessoa precisa saber que tudo o que você precisamos, cada um consigo próprio, já está dentro da gente. A gente procura cursos fora, a gente procura pós-graduação fora, tudo isso é ótimo e tem que aprender. Mas deep down, pessoal, não tem nada fora que a gente vai achar. A gente pode acoplar ensinamentos, a gente precisa crescer, mas as ferramentas que nós precisamos não estão em nenhum país, nenhum curso, estão já dentro de cada um de nós. E disse Rav Yerucham Emir Veyeda, e a pessoa precisa saber que Ze Sod Hatzlacha, esse é o segredo do sucesso. O difícil, pessoal, não é o ter, é o saber, é a ciência que nós temos tudo, maiusculamente, o que a gente já precisa. Sabe que tem um exemplo famoso que eles contam, que nesse momento do Shuri ilustra isso muito bem, um fazendeiro, eles contam, e é um exemplo muito, muito preciso, pessoal. Ele encontrou um ovo, já estava andando, encontrou um ovo, ele juntou o ovo lá com as galinhas que ele tinha, e esse ovo ficou junto com as galinhas. A galinha chocou os ovos dela, chocou esse ovo junto, e começou a nascer um monte de pintinhos, e nasceu essa ave que estava lá do lado, diferente, junto. E de repente, essa ave, na verdade, acabou vivendo com as galinhas e se comportando sendo uma galinha, literalmente, porque ela via 30, 40 pintinhos e ela se comportava ciscando o chão, voo de 1 ou 2 metros no máximo.
E essa mini águia viveu como uma galinha durante muito tempo. Até que um dia, pessoal, passou um pássaro muito rápido no céu, e de forma assim majestica e alta, e voando de uma forma assim muito interessante. E de repente, então, aquela baby águia que vivia como galinha perguntou para as galinhas do lado, para aqueles pintinhos que já eram galinhas, e falou: olha, quem é esse? Uau, a gente voa voos de 1 metro, 2, olha esse pássaro voando, algo parece um Boeing. Então disseram as galinhas para ela: olha, na verdade, quem é esse? Esse é o rei dos pássaros, é águia, é o rei do céu. E nós, disseram as galinhas para aquela outra ave, que no caso também era uma águia, que vivia como galinha, a gente só fica por aqui, a gente não consegue viver. No caso, a gente tinha uma galinha que vivia, a gente tinha uma águia, melhor dizendo, desculpem, que viveu com galinhas e acabou sendo uma galinha. E quando viu uma águia voando, perguntou: o que é isso? O que é esse ser majestic? No caso, ela também tinha isso dentro dela. Mas qual era a diferença? As palavras do Rav Yerucham, o segredo é acreditar que nós temos as nossas ferramentas e o que a gente precisa dentro de cada um de nós. Porque ter uma águia vivendo como uma galinha, pessoal, isso é depreciação de mercadoria, de matéria-prima. Rav Yerucham Mimir, em outro lugar, diz, completando esse tema, que o maior Hilul Hashem que existe, Kiddush Hashem é santificar o nome de Hashem, Hilul Hashem é o contrário, seria no caso profanar o nome de Hashem, é ser uma águia, no nosso exemplo, ele não fala águia, mas no nosso exemplo, ser uma águia e viver como uma galinha. De novo, diz Rav Yerucham Mimir, o maior Hilul Hashem que existe, Kiddush Hashem é uma mitzvah gigante, santificar o nome de Hashem, Hilul Hashem é o contrário. Diz Rav Yerucham Mimir, o maior Hilul Hashem que existe é a pessoa ser uma águia e viver como uma galinha. E quando passam águias lá em cima, fala: uau, o que é esse ser? Habibi, você também é uma águia. Faltou saber. Eu acho que isso que o Talmud fala pra gente, a gente lê na Tefilá todos os dias, em Masechet Brachot, no finzinho, Al tikre banaich, é um pasuk, vechol limudai Hashem banaich, al tikre banaich elabonaich, não leia meus filhos e leia meus construtores. Ou seja, toda pessoa é um ben, é um filho de Hashem, mas a gente também tem que ler bonaich, construtor. Assim diz o Talmud pra gente tem uma obrigação, mesmo quem não trabalha com construção. Eu sempre entendia que construtor, pessoal, até hoje, na verdade a gente precisa construir a próxima geração. No shiur de hoje eu aprendi uma coisa maior. Óbvio que a gente tem que construir a próxima geração, mas antes disso, a pessoa precisa se autoconstruir. Se autoconstruir é olhar no espelho e falar: eu gosto de mim mesmo, porque a mitzvah que sintetiza toda a Torá é Ve'ahavta lecha, é o meu próximo, Hau, Kamocha. Se não tem Kamocha, não tem mais nada. E olhem quanto é fenomenal, meus queridos, o nosso cérebro. O nosso cérebro, olhem que master, por que isso é tão importante, por que isso é o centro da Torá? Porque Hashem deixou Ve'ahavta lereacha, meu próximo, depender do Kamocha. Olhem que master, queridos. O cérebro da pessoa, ele anda hand on hand, de mãos dadas com o sistema nervoso, que acompanha o corpo do ser humano. A verdade é que o cérebro percebe uma realidade e ele, de imediato, ele manda ordens para o sistema nervoso se comportar conforme essa realidade que o cérebro viu, essa percepção que ele teve. Pode ser um problema, então tem um cachorro correndo atrás da pessoa, o cérebro vai mandar mensagem e o corpo vai correr como nunca correu, uma situação de perigo. Por quê? Porque o cérebro mandou toda a energia para as pernas da pessoa, por exemplo. Ou quando uma pessoa está numa situação de perigo, ela cai, ela desmaia. Porque ela desmaia, o cérebro fala: vamos desligar todos os fusíveis, desligar eles, deixar só um ligado, que é o mínimo a respiração, para que o corpo possa se manter nesse momento de queda, de alguma coisa assim. Ou seja, o cérebro percebe uma situação, ele passa o comando e o sistema nervoso reage conforme essa percepção do cérebro. Olhem, pessoal, a força da nossa percepção de se a gente acha que a gente gosta de nós próprios ou não e quanto isso muda. Na realidade,
Todo mundo já ouviu falar, dando um passo adiante com essa ideia de hipnose. Todo mundo já foi num show de hipnose, viu alguma pessoa hipnotizando outro, é algo assim muito divertido. O que acontece, pessoal? O que acontece nesse momento? O cérebro adormece, recebe uma realidade nova e o corpo reage conforme essa realidade. Todo mundo já foi, por exemplo, aquele moço lá que hipnotiza fala, olha, dá um lápis para alguém, hipnotiza a pessoa, fala, agora você está carregando um elefante. E a pessoa tem um lápis na mão e a plateia está olhando. O que aquela pessoa que está hipnotizada faz com o lápis? Ele tenta com muito suor, e soa mesmo, a gente vê a pessoa suando, levantar o lápis que pesa 20 gramas e não consegue. Por quê? Porque na cabeça dele, no cérebro dele, aquele lápis pesa 1 tonelada e eu não consigo carregar 1 tonelada. Então aquele lápis eu não vou conseguir levantar. Mas um minuto, Habibi, 20 gramas você consegue levantar? Sim, mas meu cérebro entendeu que aquele lápis pesa 2 toneladas ou 1 tonelada e 1 tonelada eu não consigo. Então de fato eu vou suar, mas não vou conseguir levantar o lápis. Por quê? Porque a realidade da hipnose que a gente vê, ela bloqueou o cérebro, passou para o cérebro que aquele lápis pesa tantos quilos, essas quantidades de quilos, centenas, a gente não consegue levantar. Essa realidade faz os músculos agirem conforme, no caso, não conseguir levantar o lápis. Ou, o outro exemplo muito divertido também, é quando alguém pega e fala para o outro, olha, dá uma cebola para a pessoa e hipnotiza a pessoa e fala, olha, agora você está comendo um bolo de chocolate, uma torta de morango, algo que a pessoa goste. E a pessoa come aquela cebola crua, isso mesmo, crunchy, que faz normalmente a gente chorar e come uma lasca que já é muito... não gostosa de comer, e a pessoa come com o maior prazer e pergunta como está, está uma delícia, mas Habib, está comendo uma cebola crua, é uma cebola crua, mas na minha percepção, aquilo é um bolo de chocolate, aquilo é uma torta de morango, então eu vou agir aquilo, comer aquilo com gosto. Tudo depende da nossa percepção. A nossa percepção do mundo, e no show de hoje, da nossa percepção, novidade, da nossa própria pessoa, do meu eu, do seu eu. Olhem a diferença, meus queridos, de uma boa autoestima e de uma autoestima que vai ficar boa, mas precisa ainda ser trabalhada. Uma pessoa que precisa sempre justificar sua própria essência, sua própria existência, essa pessoa, indícios de uma baixa autoestima, porque ela precisa sempre estar justificando por que eu estou aqui. Porque eu estou no trabalho, eu preciso me provar toda hora, porque em qualquer situação, peraí, se a pessoa tem um bom sentimento de si, não precisa se provar, ele precisa trabalhar bem, mas não se provar a razão de vida dele. Uma pessoa, segunda ramificação, uma pessoa que tem uma boa autoestima de si próprio, só essa pessoa consegue ser anavo, humilde, que é uma das midot imprescindíveis da Torá Kedoshá. O que quer dizer isso? Olha que interessante. Para que a pessoa possa ser humilde, ele precisa estar bem consigo mesmo e não precisar ficar indo atrás do approval dos outros, da aprovação dos outros. Se a pessoa precisa sempre se impor sobre os outros, é porque ele não está se sentindo bem, então ele precisa do ok dos outros. Uma pessoa ser humilde de verdade, ela precisa estar bem consigo mesmo. Como que humildade e autoestima andam juntos? A resposta é que só dá para ter humildade quando a pessoa tem uma boa autoestima. Porque se a pessoa está andando e sem querer alguém não cumprimentou ele alguma coisa, ele não vai se incomodar, porque ele é humilde. Quer dizer, humilde. A pessoa tem um sentimento dele ou dela bom, independente de se os outros cumprimentaram ela ou não. Óbvio que a gente tem que cumprimentar todo mundo, a gente tem que ser educado. Mas se alguém esbarrou, tocou na trave, não te cumprimentou, não me cumprimentou, faz parte da vida. A pessoa estava chateada, estava sem óculos, sei lá. Uma pessoa que tem um bom feeling de si própria não vai chegar em casa destruída. Por quê? Porque eu sei o meu valor. Se ela me cumprimentou ou não, não muda, eu vou continuar valendo o valor que eu tenho, X, Y ou Z. Ou seja, só dá para ter humildade, queridos, quando a gente tem uma boa autoestima de si próprio. Olha que interessante, mais uma ramificação power do nosso dia, no nosso dia a dia. Se uma pessoa passa o dia se desculpando, pedindo desculpa, será que eu fui e falei direito com a pessoa? Será que eu... Pessoa, não indelicadamente, mas a pessoa está sempre procurando, reescutando as conversas que ele mandou para os outros, ou reanalisando. Espera um minuto.
Será que eu falei direito ou não? Será que eu preciso pedir desculpas e passo o dia inteiro pedindo desculpas para as pessoas? Isso é baixa autoestima. Por quê? Porque a pessoa que está bem consigo mesmo não precisa ficar reavaliando as atitudes dele 1000 vezes. Seja delicado e toca a vida para frente, seja gentil com os outros, toca a vida, mas talvez eu fui um decibel. 1 minuto, Habibi. Esteja bem consigo mesmo, não precisa procurar sempre se reafirmar. E a gente tem que saber, pessoal, que o nosso valor, o nosso kamocha, não depende do Hazak ou Baruch ou Hazak ou Mabruk dos outros. O nosso valor não depende. Eu fiz um projeto maravilhoso e fulano não me agradeceu. Fiz um projeto maravilhoso e 1 minuto, a gente fez para Hashem, a gente fez para os outros. Um dia ele vai agradecer, um dia ela vai agradecer, e se ele não agradecer é porque por enquanto ele ainda não está maduro, ele está maduro para perceber. Não quer dizer que eu não tenho razão para ficar feliz comigo mesmo. A gente precisa saber de vez em quando dar um tapinha em nós mesmos, falar, eu gosto de mim mesmo, parabéns para mim. Isso não é orgulho, não, isso é saber o meu valor. Sabe que a gente tem alguns episódios, queridos, na Segunda Guerra que aconteceram, nosso povo na Segunda Guerra Mundial, e a gente vê algo muito, muito curioso. Sabe que tinha episódios que tiravam os nazistas יימח שמם וזכרם do sério. Alguns deles que a gente tem na nossa literatura, de pessoas que passaram, viram, presenciaram e contaram isso, é o seguinte: quando eles entravam, às vezes, naqueles, não posso chamar de dormitório, mas lugar onde os Eudim dormiam, os prisioneiros dormiram na Segunda Guerra nos campos de concentração, eles viam Eudim estudando Torá, viam Eudim organizando um minyan para fazer tefilá, para rezar. Quantas histórias tem que nazistas abriram a porta, viram os Eudim estudando Torá, os Eudim falaram, eles vão matar a gente. Os nazistas viravam a cara e falavam o seguinte: contra um povo assim a gente nunca vai conseguir. Batiam a porta e saíam com fúria. Por quê? Contra um povo que sabe que no momento de dificuldade ainda assim precisa fazer tefilá com minyan, rezar com minyan, com quórum, precisa estudar a Torá. É um povo que na verdade tem um valor tão grande do que faz o de si, que contra ele a gente nunca vai conseguir. Deixava eles furiosos. O filho um dos grandes rebes, Fatemet Rav Mendele, ele conta que ele, em momentos na Segunda Guerra, ele muitas vezes pegava e sentava com Yehudim, ensinava para eles leis de Kiddush Hashem, de como santificar o nome de Hashem, e como em momentos dificílimos, até que a pessoa não precisasse, morresse com dignidade, da forma que Hashem pede. E ele fala que, na verdade, ele perguntou uma vez para os prisioneiros, quando estava ensinando, como que a gente sabe que nós temos Tselem Elokim? Pessoal, lembra no meio da Segunda Guerra Mundial, perguntando para os Eudim, naquela situação pior do que precária, como nós sabemos que nós fomos criados na imagem de Hashem e nós temos Tselem Elokim, imagem de Hashem divina? Disse os Fatemet, quando ensinava as leis de Kiddush Hashem para o grupo, o seguinte: o fato é que os alemães não conseguem olhar na face, na cara, no semblante de uma criança Yehudiá, eles não conseguem tolerar que haja pureza de tão tamanho no mundo. Isso, pessoal, é a maior prova do mundo que nós temos o Tselem Elokim dentro de nós. Pessoal, que power! Homens brutais, cruéis, a gente não consegue tolerar. Como assim não consegue tolerar? Quando a gente vê um Yehudi que sabe o valor da Torá que ele tem para ele próprio. É algo gigante. Muitas vezes os nossos inimigos sabem disso. A pergunta é, será que nós estamos cientes do nosso Kamocha? Será que a gente sabe o nosso valor como Yehudi? Como PJ e como PF, como pessoa física também, como a gente mencionou no começo do shur. Ve'aftal re'acha, tudo começa como Kamocha. E se eu não gosto de mim mesmo, para tudo e começa tudo de novo. Porque, de acordo com a Torá Kedoshá, é um must a pessoa gostar de si próprio. Gostaria de compartilhar com vocês uma história para terminar, meus queridos. Sabem que um dos episódios aconteceu numa escola, e essa história aconteceu numa escola em Israel. Reuven chega em casa
ele está na escola, melhor dizendo, ele recebe uma prova, uma criança, ele vê que ele foi mal. Para Reuven era uma nota ruim, 55. Ele errou 45 pontos da prova, de 0 a 100. Reuven, que sempre ia bem, pegou a prova, uma criança, a prova que ele recebeu no Talmud Torá, colocou perto assim da barriga dele, para ninguém ver a nota, ele abriu, ele viu, tirei 55 na prova. Ficou muito chateado, com vergonha dos amigos, ele sempre ia muito bem, para ele era algo assim muito difícil de tolerar uma nota daquele tipo. Para algumas pessoas seria até bom uma nota dessa, mas para Reuven era difícil. E ele estava saindo do Heider da escola e o Rav disse para ele, olha, não esquece de assinar a prova. Então o Reuven pensou comigo mesmo, puxa, não é suficiente já vergonha que eu não posso mostrar a nota para meus amigos, que eu estou me sentindo mal, eu ainda preciso pedir para o meu pai ou para minha mãe assinar essa prova. E como uma boa criança, todo mundo sabe, ele começou a pensar de N formas, como que eu faço para meus pais assinarem essa prova sem eles perceberem. O que quer dizer? Vou pegar um momento que minha mãe está cozinhando, ela está no meio de assar um bolo, vou falar para ela assinar aqui, e eu venho, começou a pensar como toda boa criança, uma artimanha de como fazer. De repente ele vê sua mãe ocupada, e Reuven chega para mim e fala, mas você pode assinar aqui esse papel para mim? A mãe, entre aspas, por azar, pegou a prova, olhou, escreveu um papel na prova, umas linhas na prova, e não só assinou, escreveu um bilhete na prova e devolveu a prova para o Rebbe, para o Rav. Reuven pega a prova, já chateado que a mãe dele olhou, analisou, escreveu até um bilhete, ele ficou mal, mas ele chega antes de entregar a prova para o Rav, ele olha o que sua mãe escreveu. E ele leu o seguinte, querido Rav, meu filho acabou tirando 55 na prova. Conheço o meu filho, aconteceu uma vez e provavelmente isso não vai acontecer de novo. Quando a criança viu isso, o filho viu isso, ele falou, uau, minha mãe estima que eu sou muito bom, que normalmente eu não vou mal, e ter ido mal uma vez faz parte da vida. Ele chega para o Rav, entrega a prova e fala para o Rav, Rav, eu posso recortar esse bilhete e guardar comigo? O Rav disse, que bilhete? Ele falou, essas 3 linhas que minha mãe escreveu e assinou na prova, eu queria guardar isso comigo. Essa criança, pessoal, guardou isso na sua carteira como a coisa mais importante do mundo. Anos seguintes, esse jovem cresceu, virou um Bahur Yeshiva, foi estudar na Yeshiva de Mir, em Jerusalém, e um dia na Yeshiva de Mir entraram alguns árabes e roubaram lá, no caso, os quartos. E a primeira coisa que Reuven foi ver, essa criança, é se o bilhete dele que estava na carteira ainda estava lá. E, para tristeza dele, ele abriu, viu que tinha 300 shkalim na carteira, é o caso, roubaram aquele bilhete junto. De repente, Reuven olha para si mesmo e diz, agora, mesmo sem o bilhete, eu já sei o que meus pais pensam de mim. Porque depois de ler esse bilhete inúmeras vezes, desde aquele momento da prova até hoje, eu já tenho aquele bilhete dentro de mim. E agora, mesmo que roubaram meu bilhete, eu não preciso, porque o bilhete já vive dentro de mim, já vive comigo. O Kamocha eu já tenho. Como disse Raverucha Mimir, Zeu Sod Hatzlacha. O segredo da Hatzlacha, Raverucha Mimir, que entendia do poder da pessoa, como crescer um Talmid Chacham. O gigante de Yeshiva de Mir, Raverucha, me disse, o Sod Hatzlacha, o segredo do sucesso, meus queridos, é que a pessoa saiba que tudo o que ela precisa está dentro dele, está dentro dela. O nosso job é o Kamocha, é olhar no espelho. Cada vez que a gente passa na frente do espelho, se arrumar, olhar e falar, uau, que pessoa bonita que está na frente desse espelho, no caso nós mesmos. Saber nos autoelogiar. Isso cria uma boa autoestima e quem tem um Kamocha consegue o Ve'ahavta L'Reacha. Semana maravilhosa para todos.